Olá, pessoal. Acho que já podemos dar início aqui ao nosso webinar. Muito boa noite novamente a todos aí, ao professor Muniz Antônio. E vou passar algumas informações aqui antes, pessoal, e aí entramos no webinar, tá bom? A todos, né, a gente sempre reforça que o PMI ele possui diversas certificações na área de projetos. O PMI Santa Catarina, hoje ele tem uma estrutura que está dividida entre presidência, diretorias, voluntários, gerentes de projetos. Eu sou Elton Soares, diretor de desenvolvimento profissional no PMI do capítulo Santa Catarina. E a gente promove muitos eventos, muitos webinars, muita novidade, principalmente nesse período de pandemia. E eu destacaria dessas certificações a PMP, que é a mais conhecida, a mais geral, abrange todas as áreas de conhecimento e abre portas também para quem quiser conhecer as especificidades como gestão de risco, gestão de cronograma. E vale destacar que o PMI abordou recentemente e abraçou o Discipline de Agile, que é muito interessante, é muito rico. Ele é um framework assim, extremamente importante para a nossa comunidade, porque ele não te diz a forma certa de ser ágil, mas te mostra todas as possibilidades. Isso é muito interessante. E falando um pouco mais do nosso capítulo, o que temos promovido, que eu destacaria aqui principalmente? Esses webinars gratuitos que valem PDUs e nesse momento de pandemia onde está todo mundo mais recluso, saindo menos, vamos divulgar conhecimentos, trocar informações, fazer networking e nos aprimorar. Temos também workshops, temos mentoria que está sendo desenvolvida agora junto com o gerente de projetos da Euclides. A ideia é que as pessoas encontrem um profissional de referência e se desenvolvam na carreira, principalmente com esse aspecto de gerenciamento de projetos. Tem o projeto Safari, que está sendo reformulado agora, que visa trazer empresas e que elas contribuam e compartilhem tudo que elas têm feito na área de gerenciamento de projetos. E o PMI será um balizador de boas práticas também, fazendo essa interface com a comunidade. E hoje teremos aqui o professor Muniz Antônio. Ele é gerente de agilidade na América do Sul, coautor de um best-seller muito interessante, palestrante, professor e mentor. E hoje falaremos de qual o papel da liderança e dos times na transformação ágil digital. Vai ser muito interessante. Passo a bola para o professor. Vou parar de exibir aqui, tá? Isso já pode compartilhar. Legal, Elton. Boa noite aí, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Agradecer o convite. Falei um pouco aí com a Mirella, né, nos contatos. E o papo hoje, assim, é um papo entre amigos, né? Um bate-papo aqui do que eu tenho visto aí na prática, nas organizações, nas comunidades sobre essa questão. A gente fala muito hoje, né, de trabalho mais colaborativo, equipe mais auto-organizada, quando a gente fala de agilidade, transformação digital. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas ideias. Se puder liberar para mim, Elton, não estou conseguindo compartilhar aqui. Vou te colocar como co-host. Tranquilo. E a ideia é mostrar, né, um pouco dessa experiência que eu estou tendo aí na Sul América, onde eu trabalho, mas também eu tenho trocado muita experiência com pessoas de outras empresas aí, que são referência, né, nessa pegada mais ágil. E tem ainda, né, por mais que a gente fale que a agilidade da auto-organização, a gente precisa entender claramente qual o papel da liderança e qual o papel dos times, né? Então, o bate-papo aqui é justamente esse. Já consegui aqui, Elton. Valeu. Beleza. Pessoal, em caso de dúvidas, quem tiver sem acesso ao microfone, pode deixar no chat, tá? Que eu e a Mirella vamos trazendo aí para o professor as informações. Legal. Então, esse trabalho que eu tenho feito, né, não só na empresa que eu trabalho, eu gosto muito de trocar experiência aí em várias, dou aula em algumas universidades, né? Também participo de muitos eventos, a gente fazia os eventos presenciais aí, workshop e tal, e aí com a pandemia a gente teve que se reinventar. Tenho feito também muitas palestras, consultoria e workshop em empresas, além dessas que eu sempre recebo convite com o maior prazer, né? Como o do PMI de Santa Catarina. Qual o nosso desafio, né, pessoal, enquanto profissionais?
é que o modelo tradicional, que perdurou aí durante anos, ele não está funcionando mais. O modelo tradicional que está aqui na minha esquerda, né, é aquela cultura do medo, do grito, que o chefe tem todas as respostas, em que tem competição entre os departamentos, né? Ou seja, este modelo da esquerda, ele não tem funcionado mais. Então, a gente tem que ter um novo modelo de trabalho, né? Então, nessa jornada ágil digital, a gente precisa de experimentar coisas novas, a gente precisa de colaboração, em vez de fazer testes no final das coisas, seja software, seja outras produtos ou serviços, a gente precisa, ao longo do percurso, avaliar, né? Então, aqui é um pouco do que a gente tem visto nas empresas aí mais inovadoras. E qual que é a boa notícia? É que nós temos hoje grandes oportunidades. Nós temos hoje, na verdade, tecnologias exponenciais, né? Vocês devem lembrar desse slide aqui, que antigamente a gente andava com um caminhão de treco, né? Na bolsa, no bolso, na cintura. E tudo isso virou pó com o advento do smartphone. Então, o smartphone é um exemplo real da transformação que a gente está vivendo. E essa transformação, ela acontece tão rápido, né, que as conquistas do passado, elas não garantem sucesso futuro. Elas não garantem até sucesso presente. Então, vou trazer alguns exemplos aqui rápidos. Eu vou contextualizar aqui, então, em que mundo a gente está vivendo, né, mais acelerado, e depois eu vou trazer qual é o papel que se espera do líder, qual é o papel que se espera dos times para fazer essa transformação acontecer, que não é fácil. Porque adotar tecnologia, implantar coisas, sistemas é fácil demais, implantar software novo é fácil demais. Qual o desafio? É transformar a cultura das organizações, é transformar o comportamento. Então, deixa eu dar um exemplo aqui de como é importante a gente pensar nessa mudança. E a gente fala que as empresas têm que mudar, mas, na verdade, nós que temos que mudar, né? A empresa é feita por pessoas, por nós. Então, olha que interessante. 89% das 500 maiores empresas do mundo, em 1955, não existe mais hoje. Ou seja, de nada adiantou para mais de 400 empresas, que eram as maiores naquele período, não adiantou nada elas serem maiores antes, porque hoje elas não existem mais. Ou seja, a concorrência mudou muito fortemente. E eu vou trazer aqui um exemplo de quanto isso é real no nosso dia. Existem hoje no mundo apenas 4 empresas que valem mais de 1 trilhão, ou que vale trilhão, né? 4 empresas. Apple, Amazon, Microsoft e Google. Aqui não tem GE, não tem IBM, não tem aquelas empresas mais centenárias, né? Aquelas empresas que tinham equipamentos, prédios. Não tem mais. As empresas mais valiosas. E eu trouxe aqui um exemplo da Apple. A Apple, do faturamento dela, menos de 10% agora é venda do Mac. E se a gente olhar para trás, era o único produto que ela vendia, o Mac. Imagina se a Apple não tivesse se reinventado. Ela teria hoje um faturamento de menos de 10% do que ela tem hoje. O que ela está tendo mais faturamento é com o iPhone. Então, é só um exemplo para a gente observar que o sucesso que a Apple tinha fortemente com o notebook, ele não garantiu sucesso e ela teve que se reinventar. E é isso que a gente tem que fazer, né? Por quê? Porque o tempo, ele está muito mais acelerado. Porque a gente sempre ouve, né? A gente está na era da mudança de era, tá bom. Mas sempre teve mudança no mundo. Qual a diferença? A diferença é que a mudança acontece muito mais rápido. Por exemplo, o telefone, ele demorou 75 anos para alcançar 50 milhões de clientes, que é uma marca aí que se usava para identificar que um produto ou serviço é sucesso. O Facebook só precisou de 2 anos. O Twitter só precisou de 9 meses. E mais recentemente o Pokémon GO só precisou de 19 dias. Então, em 19 dias, o Pokémon GO, ele alcançou 50 milhões de clientes, 50 milhões de usuários. Eu fiz uma palestra no passado, em São Paulo, devia ter lá mais ou menos 1.200 pessoas. E eu fiz essa pergunta, né? Quem tinha instalado o Pokémon GO? Mais ou menos aí umas 400 pessoas levantaram a mão.
que tinham instalado. Aí eu fiz a segunda pergunta. Quem hoje usa o Pokémon GO? Das 400 pessoas que haviam levantado a mão, mais ou menos umas 20 permaneceram com a mão levantada. Ou seja, nem o sucesso estrondoso do Pokémon GO foi suficiente para mantê-lo, né? Aí foi interessante, essa semana, na segunda-feira, eu dei aula para uma turma de pós-graduação e eu fiz essa pergunta. Eu achei que ninguém ia levantar a mão que continuava usando o Pokémon GO e tinha lá umas 3 pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém aí usa hoje o Pokémon GO ainda, pessoal? Se sim, fala aí para mim. Que sim, só para eu saber se tem alguém aqui que ainda usa o Pokémon GO. Pelo visto, não, né? Beleza. Muito bem. E qual é o desafio nosso enquanto profissionais, enquanto empresa, né? É que o nosso cliente, nós enquanto cliente, nós estamos muito mais exigentes. Além disso, nós temos voz nas redes sociais. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui. Se alguém trabalha no Bradesco, aí não fica triste comigo não, pessoal. Esse aqui foi um exemplo real que foi postado no Twitter do padre Fábio de Mello. Olha o que ele colocou. Estou há um mês com um cartão de crédito Bradesco bloqueado. Julgaram suspeito o estabelecimento da compra, uma loja de um shopping. Acabo de ser recomendado pela gerente a ter paciência. Conselho amoroso. Vou pensar aqui o seguinte. O Santo Padre, uma pessoa de Deus, teve a coragem de derrubar o Bradesco para 10 milhões de pessoas, que é a quantidade de seguidores que ele tem no Twitter, que ele tinha. Né? Nesse post, que você observa aqui embaixo, teve 23.601 curtidas, teve 2.400 comentários, teve 811 compartilhamentos, retweets. Então, a experiência que a gente entrega enquanto empresa para os clientes, ela hoje é muito mais importante do que antes. Porque antes, nós esperávamos, né? Imagina, você abrir uma conta no banco, a gente colocava a melhor roupa, a gente ia todo preparado, com um montão de documento, para convencer o gerente da conta a dar um cartão de crédito, um limite bom, né? Para abrir uma conta 5 estrelas especial, com cheque especial. Hoje, a gente abre uma conta com alguns cliques no celular. Muito bem, não parou aqui. Uma seguidora do padre falou assim, padre, lhe indico o cartão de crédito da Nubank. É simplesmente incrível. Olha isso. E marcou o Nubank. Propaganda gratuita para o Nubank. Aí o padre perguntou, como é que eu faço para tê-los? Como é que eu faço para ter esses caras? Parece que foi uma brincadeira, né? E aí o Nubank veio e entrou na brincadeira. Padre Fábio, cheio de graça, vem conosco. Bendita a hora que o antagonista te pediu paciência. E os clientes, a nosso favor, te orientaram. Seja bem-vindo à nossa família. Olha a mensagem direta. Ou seja, olha que sacada desses caras. Né? O Nubank ele é reconhecido no mercado por ser um banco que realmente entrega uma experiência incrível para os seus clientes. E ele também é reconhecido por saber usar o marketing digital, né? Se relacionar com o cliente nas redes. Aí você deve estar perguntando, pô, Muniz, tá bom. E qual foi a resposta do Bradesco? Meus amigos e minhas amigas, é de doer a resposta do Bradesco. Olha a resposta. Oi, padre. Para a gente conseguir te ajudar, eu preciso de alguns dados seus. Me envie seu telefone com DDD via mensagem direta. Vamos pensar aqui uma coisa, pessoal. O Bradesco é um banco que tem muitos recursos, né, financeiros. O Bradesco tem profissionais incríveis, muito qualificados. Tem processos bons, né? Tem ferramentas incríveis. O que faltou aqui, né? Justamente essa visão da experiência do cliente. Esta resposta aqui é uma resposta padronizada, né? Ele mandou isso, responde aquilo. Só que hoje, os clientes têm voz nas redes sociais. Aí você pode estar pensando assim, Muniz, mas pô, o padre tem 10 milhões de seguidores, tá bom. Se o problema que uma empresa causa para um cliente for tão crítico,
conecte outras pessoas, um post de qualquer pessoa que não tenha tantos seguidores pode ter um impacto enorme e viralizar. Então, essa resposta aqui demonstra que pode ser que eles tenham se reinventado, né? Espero que sim, esperamos que sim, que, na verdade, essa pegada aqui, ela está muito relacionada a um padrão de resposta. Será que eles não podiam procurar quem é o cliente, ligar para o cliente, falar ao cliente, pô, me desculpa, cara, a gente está 30 dias, essa situação aconteceu para te proteger, né? A gente tinha aqui um algoritmo para bloquear alguma compra suspeita e tal, a gente viu que esse algoritmo tem que ser melhorado, né? Me desculpa, já está desbloqueado o seu cartão, pode usar, a gente vai te mandar aí com um pedido de desculpas, você vai ter aí um crédito de presente de R$ 1.000 para você, me desculpe. Responderia aqui o quê? Oi, padre, conforme falamos, já está desbloqueado seu cartão, mil desculpas pelo inconveniente. O seu exemplo, né, essa situação foi para proteger o seu cartão, mas realmente a gente falhou no algoritmo, a gente vai resolver isso, o teu exemplo vai nos ajudar a melhorar o serviço. Para dar uma resposta dessa, a gente realmente tem que querer melhorar o serviço, né? Então, pessoal, o que eu quero deixar claro aí, a gente está numa quarta-feira à noite, a gente amanhã chegou na empresa, a gente repensar os nossos processos, né? Porque o papel do time e do líder na transformação, na jornada digital é se importar com os problemas do cliente. Por quê? Porque o cliente é o rei hoje. Já se falava muito nisso, né? Foco no cliente é o rei. Só que hoje o cliente tem um poder muito maior. Antes da internet, antes das redes sociais, para uma empresa ser malhada desse jeito, em praça pública, ela tinha que fazer uma besteira tão grande que ela tinha que aparecer na Rede Globo de televisão, né? No horário nobre. Hoje, todas as empresas podem passar por isso aqui. Então, a gente precisa ter essa visão de que todo mundo é responsável pela entrega final e não só quem trabalha no saque, quem trabalha, por exemplo, aqui respondendo. Então, a minha pergunta é justamente essa. Será que uma empresa com cultura digital responderia dessa maneira? Provavelmente não, né? E o que causa esses problemas geralmente? O primeiro deles, que a gente na agilidade combate fortemente, né? É aquela estrutura clássica, em que a gente tem uma área de negócio separada por paredes, agora na pandemia separadas por salas, né? As pessoas não se falam, geralmente, e fica lá de negócio, lá, pensando, planejando. Talvez alguns aqui que não trabalhem com tecnologia, talvez planejando aquele projeto, né? Eu sou PMP, eu já gerenciei muitos projetos tradicionais, e eu lembro, eu dava aula disso em MBA, pós-graduação, certificação, e a gente orientava fortemente, né? Um planejamento bem feito é muito importante e tal. Só que, olhando para essa jornada ágil digital, quanto mais a gente planeja, mais arriscado é, porque o mundo está girando, né? Aí eu mando um pacotão do planejamento lá para o desenvolvimento, né? O escopo, melhor falando. Aí o pessoal que vai desenvolver, planeja, desenha e constrói. Aí depois que termina tudo, manda para executar e testa. Deu algum problema, aí entrega tudo isso para implantação. Deu alguma dúvida, não funcionou, volta para o cara que testou. Aí o cara que testou bota a culpa de quem construiu. Aí o cara que construiu bota a culpa em quem definiu o escopo mal definido. Aí esse cara fala que a culpa não é dele, volta para cá. Aí volta e fica nessa brincadeira. E o cliente, coitado, fica esperando meses ou anos para receber valor. Então esse é o modelo, é lógico, se a gente vai construir, né, tem um projeto para construir uma hidrelétrica, construir um conjunto de prédios, pode ser que esse modelo funcione bem ainda, né? Modelo preditivo. Hoje em dia a gente fala muito de gestão híbrida de projetos, né? Um outro problema que eu tenho observado nas empresas é essa questão aqui de agilidade pela metade. Eu até faço essa brincadeira, pessoal, agilidade pela metade. Como é que funciona isso?
eu não sei quantos trabalham já com agilidade. A agilidade, ela trouxe coisas boas, né? Em 2001 foi criado o Manifesto Ágil, agora até o PMI tem um DA, né? Que está fortalecendo essa pegada mais ágil. Mas em 2001, o que foi criado, né? Uma ideia de, em vez de fazer um plano completo, a gente vai quebrar em coisas menores. E vai colocar junto o time que desenvolve, o time de negócio e o cara de teste. E a gente vai usar MVP, né? Mínimo produto viável. E isso foi bom, porque a gente foi quebrando funcionalidades, e aí especifica, codifica e teste. Então faz de maneira incremental. Muito bom. Só que o que eu batizo aqui de agilidade pela metade é que a área de operação ainda continuou com muros em relação à área de agilidade. Ou seja, quem de fato está lá no dia a dia com o cliente, entregando valor, não fica sabendo disso. Fica sabendo na semana da implantação. Aí recebe também uma bomba, relógio. Ou seja, o muro continua com a operação e cliente. O que eu tenho visto na prática aqui? Um maior conflito entre a área que desenvolve coisas, projeto, e a área de operações. Tem até um conceito aí, uma prática que a gente tem visto muito no mercado crescer, que é DevOps, né? O DevOps eu pego o time que desenvolve produtos, serviços, software, e eu conecto mais fortemente com o pessoal de operação. E não deixo tão separado, né? Então, esse problema aqui, em muitas empresas que adotam agilidade sem pensar no ponta a ponta, sem pensar nesse fluxo completo, às vezes mais piora do que ajuda, né? Porque você tem dois times, parece uma briga, né? Opa! E aí tem umas frases aí que a gente ouve no mercado, não sei se vocês já ouviram, ouvem isso aqui. Quem desenvolve coisas, o desenvolvedor de software, por exemplo, fala assim, ó, na minha máquina funciona. Ou o time fala assim, o time da agilidade, ó, tá pronto, só falta testar. Aí o cara de operações lá, de infraestrutura, fala, ó, a minha máquina, a infra está 100%, está pingando, o servidor está no ar. Aí o pessoal de segurança da informação, gestão de mudanças, pede evidências, né, auditoria, compliance. E o cliente tem opção hoje. Ele vai, a um clique de distância, ele troca de empresa. Então, quando a gente fala da agilidade pela metade, ela, em vez de ajudar, ela pode potencializar conflitos. E aí, pessoal, eu gosto de fazer muitas analogias de minhas aulas e palestras. Esse filme aqui, imagino que alguns tenham visto, né? Tenham visto Guerra Civil, é um filme da Marvel, né? Assim, quem curte filme da Marvel geralmente é muito bom, né? Eu gosto dos filmes Vingadores, né? E esse aqui especificamente, eu fiz uma analogia, né? Da agilidade pela metade, o que ela pode causar. Nesse filme Guerra Civil, nesse desenho, nesse slide, você vê claramente uma separação entre os super-heróis. E isso tem acontecido nas empresas, né? Você pega pessoas incríveis, cada uma vai para um lado e ficam brigando o dia inteiro nas empresas. Às vezes brigam mais do que os próprios concorrentes, né? Então, nesse filme aqui aconteceu isso, uma divergência, um conflito de opinião. E aí eles se separaram, cada um com uma ideia. Os dois achando que estavam certos, os dois lados, e brigando, gastando energia. Quando a gente tem aquela visão que eu mostrei agora, né, agilidade pela metade, sem perceber, a gente cria isso, né? A gente junta um time, mas não junta com o outro. E aí o negócio fica feio. E qual o problema, pessoal? Pessoas incríveis, pessoas qualificadas, pessoas muito boas, que em vez de estar olhando junto, estão brigando, né? E aí todo mundo perde. Muito bem. E qual é, então, o papel dos times e líderes nessa jornada? É trabalhar para aproximar isso. Trabalhar para evitar esses conflitos, olhando sempre a experiência do cliente. E qual seria, então, esse papel, né? O líder, a pegada, a ideia do líder, né? Menos agora ficar dando ordens e mais construir com o time um ambiente favorável para o time inovar. Então, o líder é aquele que vai na frente dando uma direção, né? Ajudando o time a conquistar aquele resultado. E, com isso, divide a carga, né?
eu imagino, né? Eu sou gerente de... Tem um time lá na Sul América, gerente de DevOps, agilidade, né? E eu falo muito com o meu time isso. Cara, a gente precisa fazer junto, né? Não adianta eu usar o poder do meu crachá. Se uma ideia for melhor que a minha, vamos ganhar na argumentação, né? As melhores ideias. Muito bem. Um exemplo aqui também do Thanos, né? Nesse filme aqui, Os Vingadores, o Thanos era um cara tão poderoso que ele conseguiu sozinho ganhar a guerra com todos os super-heróis, né? A Guerra Civil tinha acabado, eles se juntaram de novo para brigar com Thanos, no filme 1, Guerra Infinita. O Thanos era tão poderoso, ele pegou essas joias do infinito, com um estalar de dedos, ele matou a metade da população. Não só do universo, do multiverso da Marvel, né? E aí, olha que interessante, como é que um chefe, né, o líder, ele dá o tom das coisas. O Thanos acreditava fortemente que se ele matasse a metade da população, a outra metade ia viver melhor, porque os recursos são finitos. Certamente, as pessoas da equipe do Thanos pensaram, pô, isso vai dar merda. Pô, Thanos, não faz isso não. Pensaram. Mas quem teve coragem de dar de falar com o Thanos? Ninguém. Por quê, pessoal? Porque o Thanos era o Todo-Poderoso. Certamente, se alguém falasse com ele que ele estava errado, ele matava. Vou instalar de dedo. Agora, vamos trazer para a empresa isso? Imagina aquele diretor que tem esse mindset tradicional de que ele tem todas as respostas, né? Ele sempre gerenciou assim, né? Ou coordenador, diretor, presidente, gerente. Imagina ele, numa reunião de equipe, ele fala que quer desse jeito. Alguém fala, pô, diretor, eu estou pensando aqui uma ideia melhor, na frente de todo mundo. Será que esse diretor vai aceitar bem ser contrariado a sua ideia? Esse diretor, ele tem um poder, igual do Thanos, de mandar o cara corregar na hora, ou mandar alguns dias depois. Então, a gente precisa, né, construir líderes diferentes. Eu sei que é um desafio grande, né? Construir, que eu digo assim, a gente aprender um jeito novo de liderar. Porque antes funcionava, né? Antes a gente colocava, olha, o chefe dá todas as respostas. O mundo era mais estável. Agora a gente não tem mais as respostas. Então, essa ideia aqui, essa correlação. Agora, muito bonito, né? A gente falar mal de chefe, né, pessoal? Cá entre nós aqui, eu costumo brincar que no Brasil, o primeiro esporte favorito é o futebol, né? Eu estava ouvindo aqui, o meu Mengão tá jogando e foi um barulhão. Eu espero, ele tá jogando contra o Sport. Eu espero ter sido o gol do Flamengo, né? Deve ter sido, deve ter feito 1-0 aí, ou 2-0. Tava 0-0 o jogo antes de começar esse bate-papo com vocês. Então, o primeiro esporte preferido no Brasil é futebol. O segundo, rivalizando com futebol, é falar mal do chefe, né, pessoal? Todo mundo gosta de falar mal do chefe. Agora, será que quem fala mal do chefe hoje, se tivesse lá, faria melhor do que ele? Nas condições que ele tem? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu costumo falar que os times também têm um papel fundamental nessa transformação ágil digital. O time precisa assumir autonomia e ownership do resultado, né? Tem que se sentir dono do resultado. E aí, pessoal, sim, com esta visão nova, né, da liderança, apoiando o time, criando um ambiente bacana juntos, dividindo as responsabilidades, enriquecendo as decisões, a gente cria o ciclo de vida ágil digital com telemetria, com essa visão de ponta a ponta. Aqui é um passo além da agilidade. Eu digo, aqui é um passo da agilidade com DevOps, né? Que a gente tem colaboração e automação. Aqui sim a gente joga junto. Então o time inteiro tem a visão do todo, tem o MVP, entende o problema. E aqui sim o time ele entrega de verdade. Quando ele trabalha na funcionalidade 1, no MVP, ele especifica, codifica, testa, implanta, mantém e olha o resultado e entrega para o cliente. As paredes aqui foram quebradas, inclusive com o cliente. Vê se eu já vivi isso em algumas empresas, pessoal.
A gente, nas empresas, muitas das vezes, a gente fugia do cliente. O cliente quer falar, reclama com o saque lá, com o serviço de atendimento. Hoje, nós temos que ir atrás do cliente. E aí sim, a gente entrega uma, entrega duas e vai aprendendo. A cada entrega aprende. Não deu muito certo, a gente faz melhor na próxima. E aí sim, a gente tem um feedback rápido e o aprendizado contínuo com essa visão. Então, resumindo aqui a história, não dá mais para as empresas que realmente querem se tornar inovadoras, entregar uma experiência incrível para os clientes, a gente ficar naquela pegada ainda de que o chefe tem a sua responsabilidade, só ele decide, e o time só executa. Esse modelo funcionou muito bem quando nós vivíamos um modelo mais tradicional, né, da era industrial, em que o cliente aceitava comprar um carro desde que fosse preto lá do Ford T e vendeu muito, né? Naquela época a gente só tinha uma opção de celular, duas, três. Naquela época em que as coisas elas duravam muito mais tempo. Hoje o negócio é muito mais dinâmico, né? O modelo para concretizar tudo isso que eu falei para vocês, que tem funcionado mais fortemente, é aquele modelo que nós temos um time multidisciplinar trabalhando junto. E o líder, ele é mais um facilitador do que um chefe. E aí o time trabalha com confiança, empatia, ele é mais adaptável, multidisciplinar, auto-organizado e com esse foco em qualidade. Mas é lógico, precisamos ainda de uma liderança muito uma liderança muito inspiradora para engajar o time. Porque o time com uma liderança que consegue dar uma visão clara da direção, o time cria o seu propósito e o time trabalha bem, sem precisar ficar sendo microgerenciado, sem precisar ficar sendo cobrado, comando e controle, né? E existem vários nomes para esse modelo, né? O mais conhecido é o Spotify, que batizou de Squad. Tem o Amazon 2 pizzas, o Scrum chama de fala equipe pequena de 6 pessoas, o Lean chama de células. Aqui é só um resumão do que talvez vocês já vivenciaram na prática e trabalhem na prática, ou que alguns talvez vão ainda trabalhar nesse modelo. Fechando aqui, eu queria fazer uma correlação de vários modelos que nós temos, né? Até o Elton falou do DA, ele faz um pouco disso. Eu coloquei esse desenho aqui, deu um trabalhão para eu dar esse clique, eu coloquei no nosso livro Jornada Digital. Como é que funciona, né? Em vez da gente ficar falando que vai levantar requisito, a gente vai pensar em hipóteses, né? E existem vários modelos para fazer um pouco disso, né? Design Thinking, Design Sprint, eles olham muito isso, né? Imersão, ideação, prototipação, experimentação. Existem os modelos, o Lean Startup, né? Que também é muito conhecido, ele foca muito em MVP, também em hipóteses. Existem várias maneiras de fazer isso com o Ágil, né? Scrum, XP, Kanban, Safe. Só que, vamos ver junto comigo aqui, vamos refletir, pessoal, nesse desenho. O que a gente tem muito fortemente aqui? Muitos modelos, quando a gente fala de agilidade, de inovação, eles ficam muito limitados da hipótese até a implantação. Um pedacinho da implantação. Mas a maioria desses modelos não está preocupado com a operação. É aí que entra a jornada DevOps. É aí que entra essa conexão, essa continuação do ágil. Porque não adianta eu fazer hipóteses lindas, maravilhosas, fazer discovery, se eu não conecto com quem vai entregar. Porque é na operação que a gente entrega valor para o cliente. É na operação que a gente entrega a experiência do cliente. Então, eu gosto muito dessa pegada DevOps, né? Foi o primeiro livro que nós escrevemos aí. Aqui, embora tenha começado na tecnologia DevOps, igual o Scrum, aqui nós temos práticas que unem dois pilares, colaboração e automação. Colaboração, nessa visão de ponta a ponta, do fluxo de valor. Automação, minimizar erros manuais. Otimizar o nosso tempo, né? A automação hoje, na transformação digital, ela é fundamental.
E existem também práticas aí que fazem a conexão do propósito com a estratégia de operação, né? OKR, gestão 3.0, enfim, uma série de coisas. E a grande base disso tudo, na minha opinião, é o Lean. Muitas práticas ágeis, muitas práticas de DevOps, de Lean Startup vieram lá do Lean, né? Experimentação, lotes pequenos. Então, eu gosto muito de reforçar esse slide, principalmente aí, talvez alguns estejam trabalhando hoje com projetos mais tradicionais, quem sabe. Eu tive uma dificuldade de entender onde as coisas se encaixavam. Então, eu fiz esse slide aí no livro DevOps, e depois eu trouxe para esse outro livro, A Jornada Digital, porque na minha jornada de transformação profissional, como eu falei, eu trabalhava muito com gestão de projetos tradicional, com IT, com coach, BPM. Eu tinha um pouco de dificuldade onde se encaixa cada coisa. Então, esse é um slide aí que me ajudou muito. Eu acredito que ajude vocês também. Aí você deve estar pensando, pô, Muniz, se eu tivesse presencial, eu estaria olhando para o rostinho de vocês, né? Vendo mais ou menos aí se o público tem quanto tempo de experiência de mercado tem, se tem muita gente nova e tal. Mas o que eu posso falar é, normalmente, quando a gente recebe uma informação que talvez seja novidade, ou a gente tem que aprender coisa nova, a gente fica pensando, pô, mas eu sempre trabalhei desse jeito, tal. A minha mensagem aqui é o seguinte, pessoal, sempre dá para aprender. E precisamos aprender. Esse jornal aqui, ó, 1904, capa do Jornal do Comércio, o maior jornal que tinha no Rio de Janeiro, no Brasil, em 1904. Olha a mensagem que ele colocou. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Imagina que alguém aqui que está participando tenha mais de 40 anos. Você imagina hoje se alguém chama você que tem mais de 40 anos de velhinho. Vai dar raiva, né? Vai querer socar essa pessoa. Eu lembro que alguns amigos, amigas, né? Conta essa história. Tá no sinal, aí vem um garoto lá, uma menina, né? Bate no coisa, tio, me dá um dinheiro. Tem gente que vai ficar com raiva, né? Pô, que tio, o que, caramba? Tenho idade para ser teu tio, não. O pessoal brinca. Imagina o cara bater e falar, ô velhinho, dá pra você dar um dinheiro aí? Você com 40 anos? Agora, por que podia? Podia não, né? Por que o jornal fez isso na primeira página? Porque em 1904, nós vivíamos, em média, 37 anos. Olha isso. Há 100 anos atrás, a nossa expectativa de vida era de 37 anos. Vamos olhar essa segunda reportagem. 2014. Nunca é tarde para aprender. Mulher de 97 anos se forma em Direito em Minas Gerais. O que nós aprendemos com essa reportagem aqui, pessoal? Também a primeira capa aí do UOL. Primeira página do UOL. Primeiro, olha o respeito à diversidade. Não falou velhinha. Aliás, 97 anos é mais de 2 vezes 37, né? Ou 42. Podia falar aqui, né? Super velhinha. Super idosa. Mulher. Essa é outra pegada da jornada digital. O respeito à diversidade. Então, olha isso. 97 anos é uma pessoa que tem ainda cognição, fez direito, 5 anos, está viva, está ativa na sociedade. Olha essa outra reportagem. Paranaense de 120 anos tem aposentadoria cancelada por ser velha demais. O que aconteceu aqui? Ela teve que viajar 200 quilômetros porque acharam que ela estava morta. Como é que pode alguém no Brasil viver 120 anos? Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Independentemente da sua idade, pensa nisso. Nunca é tarde para se transformar. E nós, profissionais, precisamos nos transformar. Se você tem 20 anos, 30, 40, 50, 70, não importa, né? Dá para reaprender. Aliás, eu tenho 2 filhos, né? A Luísa de 5 anos e o Lucas de 9. Existem vários estudos aí, né? Do Fórum Econômico Mundial que falam que essas crianças com essa idade, elas vão trabalhar em coisas que hoje não existem. Então, 65% dessas crianças de hoje vão trabalhar em coisa lá na frente que não tem hoje, né? Imagina, 20 anos atrás não tinha um desenvolvedor de joguinhos para celular, não tinha youtuber.
Essa profissão é nova. Então, as coisas vão mudar muito mais rápido. Então, nós precisamos nos reinventarmos, né? Então, a minha mensagem final é essa, pessoal. Não se travem. Não, mas isso é difícil. Nada é difícil. É só você mergulhar. E as empresas vão precisar cada vez mais disso, né? A experiência passada ajuda algumas coisas. O repertório ajuda. Mas a gente tem que olhar para frente, né? O que eu quero aprender para o futuro. Por quê? Pensando aqui no caso dessa Paranaense 120 anos. Vamos pensar no Brasil, a previdência, cada vez mais o pessoal vai empurrando. Esse assunto é polêmico, né? Então, antigamente, como as pessoas morriam com 50 anos, 60 anos, aposentadoria até isso, né? Podia começar com isso. Agora as pessoas vão... a nossa expectativa de vida hoje é 70 e tantos anos. Claro, tem uma série de diferenças de região, né? Existem ainda situações diferentes, as pessoas com poder aquisitivo maior, claro, elas vivem mais do que a pessoa que é mais pobre e tal. Mas a tendência é essa, a gente vai viver mais. Logo, vai ser mais difícil a gente falar, não, 60 anos vão trabalhar mais. Imagina alguém que tem 60 anos, que vai morrer com 100 anos, vai ficar 40 anos fazendo o quê? Nada. Essa pessoa vai morrer por falta de coisas. Então, por que não aprender uma coisa nova, né? Fechando aqui, pessoal, eu queria deixar uma dica que se vocês quiserem aprofundar o conteúdo que eu falei aqui, eu tenho algumas videoaulas lá na Udemy. Essa aqui eu fiz recentemente, tem algumas semanas. É uma aula que junta, né, a questão da agilidade com a questão de DevOps, produto, entrega de valor, legal? A gente até lançou um livro, Jornada Ágil do Produto, e eu também fiz essa videoaula, uma videoaula aí que ela não é tão extensa, né? Ela tem em torno de 2 horas, e a minha proposta é dar uma visão mais executiva, né? Da importância desse mindset mais ágil, né? Com a visão de ponta a ponta. Então, a ideia aqui é dar dicas de como a gente pode potencializar essa gestão mais ágil nas empresas, né? Então, nesse QR Code aí tem o link da videoaula. Eu queria deixar aqui também meus contatos, quem quiser manter contato comigo, eu costumo publicar algumas dicas, alguns vídeos lá no LinkedIn. Eu só não consigo aceitar mais contatos, então quem quiser pode apontar o QR Code aí ou procurar lá no LinkedIn, Muniz Antônio. Aí tem uma opção lá, seguir, tá bom? Porque o LinkedIn limita a 30 mil contatos, eu não consigo mais aceitar contatos, mas vocês podem me seguir quando eu publicar alguma coisa. Se vocês gostaram desse bate-papo aí, vocês vão seguir lá, melhor, vão receber, mesmo não sendo contato meu, vocês sendo seguidores, vocês recebem os posts que eu faço. Legal, pessoal? Era isso que eu tinha para compartilhar. Agora eu deixo aí aberto aí se vocês tiverem alguma pergunta. Muito interessante, Muniz. Eu anotei algumas coisas aqui para ir comentando. Achei interessante quando você colocou aquela posição do antigo e do novo, né? E tem um exemplo que acho que vale muito a pena, até se você quiser usar nas apresentações. Tem uma empresa de energia que ela é meia estatal e meia privada. Eu já peguei projetos com as duas áreas e é gritante assim a diferença em como as equipes estão flexíveis à gestão mais ágil dos projetos. Se por um lado na privada eles têm uma abertura maior a novidades, a usar ferramentas mais dinâmicas, onde a informação flua para todos ao mesmo tempo e com mais velocidade, e alguns processos são não tão formais. Do outro lado, você ainda tem carimbo, ainda tem protocolos, e assim, é gritante, né? A mesma empresa com as visões diferentes. Acho que muito afim assim com o que você apresentou aí, tá? Bem interessante. Legal, um bom exemplo mesmo. É bom. Pessoal, fiquem à vontade, pode abrir o microfone e fazer suas perguntas. Acho que é um tema muito relevante. Essa da Apple também, eu não conhecia aqueles números, Muniz. Muito legal a apresentação. Valeu. Um de cada vez, pessoal. Vamos lá.
Bom, acho que foi bem clara a apresentação e o pessoal não tem dúvidas, tá? Isso é muito bom também. Na verdade, oi, Então, boa noite. olha só. Na verdade, acho que não é isso. A gente vai ficando meio assim, né? Esperando o próximo falar, alguma coisa assim. É verdade, né? O primeiro, né? Você espera quem é o primeiro? Bom, meu nome é Adriana, eu sou nutricionista. Olha que doido. Que legal. Sou coordenadora de cursos de nutrição de universidade, de 2 campos aqui, e estou em processo de transição de carreira, porque eu gostei muito dessa área de agilidade, tenho estudado muito, tenho acompanhado vocês, o trabalho de vocês, acho fantástico. E uma coisa interessante, se a gente falar de liderança, de tudo, e de toda essa vivência, porque eu vim de uma estrutura extremamente hierarquizada, eu vim do exército, e que tem uma estrutura muito firme. E apesar de tudo, nós temos e nós trabalhamos em muitas formas de forma ágil, apesar da hierarquia ser bem definida. E eu achei interessante isso, porque essa questão da liderança, de nós estarmos ali junto com o time, isso acontece em todos, né? E eu sei porque há um preconceito em relação às Forças Armadas, e talvez acho que nunca ninguém tenha falado isso aqui, né? Fora de contexto, mas é que a gente realmente trabalha e como faz a diferença quando a gente trabalha desse jeito e como tem um crescimento e como tudo funciona. E a agilidade hoje, né, estudando, eu percebo que a agilidade a gente já fazia desde sempre lá. Então, é bem bacana, foi muito construtivo, obrigada. E a diferença mesmo que faz, essa parte da construção como um todo e um time vale a pena. É isso, gente. Muito obrigada, foi ótimo. Legal, Adriana, você ter comentado aí. Aí eu vou aproveitar, Elton. A Adriana, ela é coordenadora de curso. A gente faz um trabalho, deixa eu aproveitar aqui, quem sabe alguns aí podem se beneficiar. Eu faço parte da jornada colaborativa, né? A gente escreve livros colaborativos, justamente nessa pegada que a Adriana falou, de equipes multidisciplinares. E aí, Adriana, quem sabe você como coordenadora aí de time, né, de faculdade, fundação, pode ter professores lá interessados. Quem sabe aqui alguns. Eu vou deixar um link aqui, peguei aqui, é um post que eu fiz lá no LinkedIn. A gente vai começar mais 10 novos livros. Tem livro de Lean digital, que alguns podem se interessar. Tem livro lá de liderança humanizada, tem livro de tecnologia, né? A Rosana falou que já acompanha meu trabalho lá. Legal, Rosana, bacana. Aí, pessoal, lá eu fiz assim, maluquice. Esses post-its aqui, ó, a gente já lançou 6 livros. DevOps foi o primeiro que eu falei, né? Aqui. Tem 6 livros lançados, 2 a lançar, são esses 2 aqui, e tem esse caminhão de livro aqui sendo escrito. Como é que a gente faz? É a colaboração pura, a gente pratica a agilidade, a gente colabora e a gente doa toda a receita. A gente já doa R$125 mil. Foi o meu convite. Nem tinha pensado nisso, mas como a Rosana falou de negócio de faculdade e tal, tem gente que gosta, talvez tenha mais alguém aqui. Lá nesse link tem 10 grupos WhatsApp. Aí você vai ver lá, quero ajudar a construir o livro Lean Digital. Aí tem lá o link, você entra no WhatsApp. Beleza? Você vai entrar no time do livro Lean. Liderança humanizada, protagonismo. E aí, o bacana é que são squads, né? É justamente o que a Adriana falou, ou seja, é um time multidisciplinar. E tem gente, a gente escreveu até o Adriano, o livro Jornada Saudável. Olha como é que a gente é maluco, né? Olha! Juntou médico, nutricionista, tá aqui o livro, deixa eu ver. A gente juntou médico, nutricionista para escrever um livro que ajudasse as pessoas, né, a dar esse clique mais saudável. Engraçado, não está aqui não. Tá aqui. Quem sabe, Adriana, vocês participam da segunda edição. Ó, esse foi o livro. E aqui atrás a gente coloca a foto das pessoas. Com esse trabalho aqui, pessoal, a gente já me interessei. Então, a gente já doa R$125 mil para 10 instituições. São 700 cocôs. Então, fica o convite aí. Vai ser muito legal ter vocês aí, Elton. Você aí, que é do PMI, a Mirella. Entra lá, cara. Pela parte de Management 3.0. Então, entra, Rosana também entra, porque a gente quer descobrir novos talentos. Essa é a verdade, né? E fazer diferença para mais pessoas. Opa! Muito interessante. Agradeço o convite. Pus um post aqui no meu quadro, como atividade para
curto prazo. Isso. Pessoal, entra lá no grupo, sem compromisso. Quarta-feira que vem, 6 horas, eu vou fazer uma reunião com os novos coautores para explicar como é que funciona a escrita. Aí vocês entram lá, se curtir, continua assim. Não, dá um clique, legal. lembra lá da experiência do cliente? Dá um clique e sai, não tem problema nenhum no grupo. Bacana. Eu tenho alguns livros de engenharia voltado para engenheiros recém-formados na Amazon. Livros pequenos mesmo, de bolsa, sabe? Então, eu gosto de escrever. Me interessei muito. Legal, Elton. Pô, gostei aí, hein, cara. Ó, você pode fazer, talvez, o papel de organizador. A gente tem 2 papéis, Elton. Quem escreve entra como coautor. Aí aparece, como eu falei, aqui, né, na orelha do livro e no capítulo que escreveu. Quem é organizador aparece na capa. Legal. É uma pessoa que tem mais experiência, sabe fazer curadoria. A gente está precisando de alguns organizadores. Quem sabe? Você pode participar. Vê lá. Nesse link tem uns 10 grupos. A minha sugestão entra lá no grupo que você quiser e depois eu vou explicar melhor lá. Maravilha. Achei bem interessante também. A Mirella colocou no chat aí, muito legal também, ela gostou bastante. Legal. Vamos lá, pessoal. Não existe pergunta boba, hein? Fique à vontade, aproveita a oportunidade, o Muniz tem muito conhecimento nessa área. Bem interessante mesmo. Os slides também achei bem curiosos, os Avengers, então, que acho que todo mundo gosta, né? Enquanto vocês estão pensando aí, ó, eu vi que o meu Mengão fez 3-0, já estou feliz, ó. Ganhei a noite. Olha aí. Tá bom, hein? Bom, pessoal, aproveitar para agradecer a Mirella pela organização do webinar. Ficou tudo muito bem organizado. A Mirella é voluntária do PMI, aqui da Diretoria de Desenvolvimento Profissional, estudante de engenharia e responsável pela integração do departamento e comunicação também com as outras diretorias. Tá integrando o time aí. Bom, pessoal, sem dúvidas, então. Muniz, mais uma vez agradeço o seu tempo, sua disponibilidade, tudo que você agregou e ó, já construímos um network bacana, que legal. Gostei do convite, muito obrigado e pode contar também com o PMI Santa Catarina para outras iniciativas que você tenha, tá? Estamos abertos aí a convites e ajudar como for possível. Essa troca é muito interessante. Pô, legal, Elton. A gente pode depois combinar. A gente fez no primeiro semestre 13 sábados. O PMI São Paulo e Rio ajudaram a gente. A gente conseguiu, cara, juntar 3.500 pessoas, 13 sábados consecutivos. E a gente arrecadou R$100 mil, cara, para ajudar as pessoas com vítimas da Covid. Legal. E a gente vai fazer no primeiro semestre. A gente está organizando agora e, de repente, a gente faz uma parceria aí para vocês sortearem vaga gratuita aí, ajudar a divulgar. A gente combina assim. Vai ser bem legal. Bacana. Estou vendo que o Thiago Silva está aqui também. Ele é diretor da regional daqui de Santa Catarina, que o estado a gente dividiu, né, em diretorias. Então, também vai estar aí, né, com certeza interessado em estar divulgando isso na região dele lá. Bom, pessoal, então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Espero que tenham gostado. A gente está gravando e vai estar disponível no YouTube do PMI Santa Catarina em algumas semanas, tá bom? Aí eu te mando o link, Muniz. Legal, foi um prazer, pessoal, conhecer vocês aí. Obrigado pela oportunidade, a gente se vê no mercado, tá bom? Valeu, ótima noite a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.